Eu achava que eu sabia quem eu era. Talvez você esteja nesse momento, talvez você ache que você saiba quem você é de fato. E eu achava que eu sabia quem eu era. E na minha vida inteira, eu achava que eu tinha sido feito para uma coisa especificamente. Que com o passar do tempo, depois de muito estudo, muito trabalho, muito esforço, eu achei que o meu compromisso era um compromisso com as pessoas atingirem sua liberdade. Eu achava que a minha responsabilidade tinha a ver com a vida das pessoas. E com o passar do tempo eu descobri que a minha responsabilidade é muito maior, porque ela vai além da vida finita das pessoas. E essa responsabilidade é muito maior. Esse propósito é muito mais forte. E eu percebi, depois de atingir uma certa liberdade financeira, que não é sobre isso. Então eu queria começar desejando no meu fundo do coração que todos vocês fiquem muito ricos financeiramente e muito rápido. E muito rápido. Que vocês fiquem ricos antes dos 30, antes dos 35, antes dos 40, antes dos 45, antes dos 50. Vocês tenham muito, muito, muito dinheiro para vocês não precisarem se preocupar nem um dia sequer com o dinheiro. Mas eu só quero que isso aconteça para que vocês percebam que o dinheiro nunca vai preencher esse vazio que tem dentro de você. Nunca vai ser sobre o dinheiro. Acredite. Eu conheço muita gente com dinheiro e só tem uma coisa que te preenche verdadeiramente. E não tem a ver com bens materiais. E eu não estou dizendo isso porque o dinheiro é ruim, mas é porque ele não é suficiente. Então, olha como as coisas são, olha como a lógica de Deus muitas vezes não é tão lógica assim para a nossa cabeça limitada, né? Eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria ficar mais rico. Faz sentido isso? Então olha só, eu lembro que um dia, eu e a Ká, a gente foi convidado para ir para um casamento de a irmã de um amigo nosso. E aí a gente decidiu ir para esse casamento da irmã de um amigo nosso. E quando a gente chegou lá em Portugal no casamento, o meu amigo não tinha ido. E a gente ficou com uma família que a gente não conhecia durante uma semana. E aí a gente tentando entender o que tinha acontecido. Como que a gente veio para aqui, uma família que a gente não conhece. E a gente ficou 2 anos sem entender, mas a lógica de Deus é diferente. Ele faz coisas que não aparentam fazer sentido hoje, só para que no futuro a gente olhe para trás e reconheça a grandeza de Deus na nossa vida. Porque nesse casamento, numa noite onde a Camila estava doente, a gente estava no quarto, eu recebi uma mensagem de um amigo. Um amigo no futuro. Porque naquele momento, eu nem o conhecia direito, e nem ele me conhecia direito. Aí esse cara foi lá e mandou um Instagram. Falou assim, olha só, Tiago, eu vi que você está em Portugal, eu também estou. Eu vi que você está em Algarve, eu também estou. Vamos jantar? Eu falei, vamos. Esse cara era o Thiago Brunet. E a gente nunca tinha conversado até então. Aí no que a gente começou a conversar, eu dei umas dicas de negócios para ele. E aí ele me deu uma dica que não fazia nenhum sentido para mim. Ele falou assim, você devia ler a Bíblia. Bíblia, Brunet? Que Bíblia? Eu nunca vou ler esse negócio. Você está maluco? Não faz nenhum sentido para mim. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Você não fica aí querendo estudar sobre dinheiro, sobre grana, etc. Você sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia tem a ver com dinheiro? E você sabia que o homem mais rico e sábio de todos deixou livros escritos na Bíblia? Eu falei, quem é esse cara? Ele disse, Rei Salomão. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Aí eu comecei a ler Provérbios. Alguém aqui já leu Provérbios? Muito bom. Comigo? Eu comecei a ler Provérbios. Eu falei, nossa, que legal, olha só esse conselho, dá para ganhar mais dinheiro. Olha esse conselho, dá para investir melhor. Olha esse conselho, dá para empreender melhor. E aí eu comecei a estudar. E comecei a ter conselhos que eu nunca tinha recebido antes. E começou a fazer muito sentido no mundo dos negócios. 2 anos depois, e 2 anos de relacionamento com o Brunet, com a Janine e com toda a família, teve uma hora que eu estava na casa do Brunet, e falei, Brunet, não é possível, Brunet. Você sempre fala coisas tão sábias para mim.
Sempre coisas tão sábias, coisas tão diferentes, são respostas tão incríveis. Esse negócio não pode estar saindo da sua cabeça. Ele falou assim, não, Tiago, é que para mim, isso daqui vem de Deus, e Deus é óbvio. Eu falei, Brunet, eu adoraria achar que Deus é óbvio, mas para mim não é. Aí o Brunet pegou e falou assim, não é óbvio? Eu falei, não. Você gostaria que fosse? Sim. Ele falou, então faz o seguinte, porque o Brunet já devia estar meio de saco cheio de ficar toda vez tentando me convencer de alguma coisa. Aí ele falou assim, quer saber? Então faz o seguinte, chega em casa, fecha o olho e pergunta para Deus se Ele existe. E fala assim, Deus, se você existe, me dá um sinal em 7 dias. Aí eu falei, é para eu fazer isso mesmo, Brunet? Ele falou, é. Então tá bom, eu vou fazer, porque eu quero provar que Deus não existe. Olha só, eu quero provar que Deus não existe, porque não faz sentido, eu nunca vi Deus. Aí ele falou, então faz isso. Cheguei na minha casa, passou um tempo, Camila dormiu, e eu tenho um cantinho secreto na minha casa. É o único lugar onde eu posso trancar a porta, no banheiro. Aí eu estava no banheiro, de noite, isso madrugada. Aí eu peguei assim, olhei para cima, falei, Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. Se você é mesmo o Senhor, me dá um sinal em 7 dias. Vai, faz isso. Mas se não me der, não existe. Olha o meu grau de arrogância, né? Eu fiz isso. Na verdade, eu não fui tão polido com as palavras, tá? Mas, em respeito, já que já estou escandalizando esse palco vindo de calça de moletom, devia ter ouvido a pregação do Brunet antes de ter escolhido meu dress code. Né? Estou escolhendo bem minhas palavras aqui. E eu pedi com vontade. Aí eu dormi, acordei e comecei a olhar para todo canto. E eu ficava assim, ó, cadê o sinal? Cadê o sinal? Porque a coisa vai ficar com medo. Imagina se vem um sinal e ele passa e eu não percebo que ele passou. Aí Deus existe ou eu estou achando que não existe? Aí eu fiquei o primeiro dia, cadê o sinal? Ficava olhando. Segundo dia, cadê o sinal? Terceiro dia, cadê o sinal? Cara, não aparecia nada. Chegou no último dia, 7º dia, eu comecei a ficar trêmulo. Eu falei, peraí, se Deus não aparecer hoje, não existe, não vai acontecer nada. Chegou no 7º dia de noite, eu cheguei para Camila e falei, amor, é o seguinte, já é 7º dia de noite, não aconteceu nada, vou jogar a toalha. Ela falou, não desiste, Ti. Eu falei, que não desiste, amor, não tem como, eu vou dormir agora. Se eu pegar no sono rápido, já era, não é? Aí eu peguei, deitei minha cabeça no travesseiro, e quando eu percebi, eu acordei no 8º dia. E aí Deus não existe. Aí eu falei, amor, Deus não existe. Eu sou um cara, era um cara muito cético, um cara muito racional, um cara muito lógico, um cara que precisava ver a lógica, a matemática batendo. Daqui eu vim trabalhar com dinheiro, com números, não é? E aí no 8º dia eu falei, Deus não existe. Ela falou, não desiste, Tio. Eu falei, amor, eu combinei com ele, e se ele existisse, ele teria que cumprir o combinado, porque não tem ninguém maior do que ele. E ele não cumpriu, então ele não existe. E aí eu estava triste no 8º dia e fui almoçar na casa de um amigo. E nesse almoço, Deus falou comigo. Olha como são as coisas. No 8º dia, Deus falou comigo. Só que a minha cabeça estava tentando me convencer que não era Deus. Porque não tinha como ter sido Deus, porque eu combinei no 7º, ele veio no 8º. Ué, se fosse Deus mesmo, tinha vindo no 7º. Aí veio no 8º, Deus falou comigo. A gente estava no almoço, ligou um amigo do dono da casa no FaceTime. Aí esse meu amigo falou, olha, estou com o Tiago. Aí ele, nossa, que interessante, quem é o Tiago? Ele falou, o Tiago é amigo meu. Aí eu falei, legal, deixa eu fazer uma oração por ele. E eu comendo aqui, ó. Eu falei, oração? Como que eu reajo a uma oração? Aí ele botou o celular na minha frente. Aí ele começou lá, irmão. E eu assim, ó, caraca, o que eu faço? Aí eu falei, será que eu tenho que fechar o olho?
eu falei, será que eu tenho que fazer assim? Será que eu tenho que falar amém? Eu falei, o que eu faço? E aí eu tava assim, ó, cara, tem alguma coisa acontecendo, ele tá orando, esse cara não sabe o que tá falando, qual é que é? De repente ele pegou e falou assim, ó, e Deus mandou lhe dizer. Pá! Aí eu falei, mandou lhe dizer o quê? E aí, ele descreveu o meu passado. E ele descreveu coisas que só eu sabia. E ele falou de coisas secretas, de segredos escondidos, de coisas que eu não gostaria de compartilhar. E quando ele fez isso, eu estava com um garfo, uma faca, e eu não conseguia mais comer, porque eu travei, eu comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer. E aí minha cabeça estava assim, peraí, ele está falando, não tem como ninguém saber isso, não faz sentido. O que ele está falando ninguém sabe, mas por outro lado eu combinei no 7º dia, ele está falando no 8º dia, mas eu estou comendo, será que eu como, será que hora, será que eu fecho o olho? Isso é uma loucura. Aí eu falei, mas é Deus. Eu tive essa certeza. E depois de fazer tudo isso, ele disse o seguinte, e Deus também mandou lhe dizer. Aí eu falei, agora sou todo ouvidos, com lágrimas escorrendo assim até o dedão do pé. Aí, o que Deus mandou lhe dizer? Aí ele falou assim, ó, a sua missão é falar sobre Deus com quem está disposto a ouvir você. E no que ele falou isso, como eu tinha sido convencido pelo Espírito Santo ali de que aquilo era divino, e eu sou um cara rápido, eu saí de lá e falei, pronto, é isso. Agora eu vou sair falando de Deus para todo lado. Cheguei em casa, falei, amor, seguinte, Deus existe, e Deus mandou sair falando de Deus para todo mundo. Então é o seguinte, a gente vai vender nosso negócio amanhã, a gente não vai mais trabalhar nisso, e a gente vai sair peregrinando e falando sobre Deus por aí. Aí ela falou, tem certeza? Aí eu falei, tenho. Aí passaram 5 minutos, recebi uma sabedoria de cima, e falei, ah não, entendi. Eu preciso falar sobre Deus com quem está disposto a me ouvir. Com as pessoas que me seguem, com as pessoas que pensavam como eu, com aquelas pessoas às vezes mais céticas, com aquelas pessoas com o coração às vezes mais duro. Então eu não preciso vender meu negócio. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, meu Deus do céu, será que o que aconteceu realmente faz sentido? O que acabou de acontecer na minha vida? Aí eu comecei a pesquisar, o que é uma revelação? O que é uma revelação? Aí eu descobri o seguinte, quando a revelação ela é de Deus, ela se confirma. Aí eu falei, opa, então peraí, então não é Deus ainda. Olha a cabeça do cara que quer realmente desafiar as probabilidades. Aí eu falei, bom, então se é Deus mesmo tem que acontecer, tem que ouvir algum negócio de novo, senão pode ter sido sorte. Aí eu tenho um podcast onde eu converso com pessoas de negócios. E no outro dia, 2 dias dali na verdade, veio um cara para gravar. O 9º homem mais rico do Brasil. E a minha cabeça estava nos negócios. Terminou o podcast. Esse cara chegou na minha frente, do nada, pegou a mão dele, botou no meu ombro e falou assim, ó, a sua missão é falar sobre Deus para quem só está disposto a ouvir você. Ele falou isso. Ele falou isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, se confirmou mesmo. E eu chorei de novo. E eu não sou um cara chorão, tá? Só para deixar claro. Acho que o meu coração está se sensibilizando mais, não é mesmo? Aí eu peguei e falei, peraí, preciso contar para uma pessoa específica esse negócio aqui. Preciso pedir, de fato, uma orientação. A quem que eu fui recorrer? Ao Brunet.
Não é mesmo? O Brunet, eu falei, Brunet, aconteceu o seguinte, aconteceu isso, isso e aquilo, aconteceu isso, isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele ficou encucado. Ele falou, mas meu Deus, por que ele te respondeu no 8º dia e não no 7º? Olha isso. Ele foi orar e mais para frente ele me trouxe a resposta. Porque o Brunet tem um WhatsApp lá de cima, então para ele... por que foi no 8º dia? Foi por isso. Então tá bom, vou levar a palavra para ele. Aí ele veio e falou assim, Nigro, sabe por que isso aconteceu no 8º dia? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque Deus queria te mostrar 2 coisas. Primeiro, que Ele existe, e segundo, porque as coisas acontecem no tempo dele, não no seu. Olha só.